Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, depende de onde você está nos assistindo nesse momento. Meu nome é Marco Antônio Silvestre, eu sou professor de História, historiador, e nós vamos falar sobre história sem complicação, tá? Fica conosco, aproveite cada detalhe, cada momento, decore as datas, não se esqueça de anotar, pegue seu caderninho aí, pegue sua caneta, anote cada detalhe, porque vocês vão precisar para concurso, para Enem o ano que vem, então aproveite cada detalhe das nossas aulas, tá bom? Eu vou falar hoje para vocês sobre algo terrível que aconteceu na Europa, né? Eu vou falar para vocês sobre um momento da história em que o povo sofreu demais, 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 demais. Tá? Teve uma doença terrível, né? Que ela apareceu através de ratos, né? Através das pulgas dos ratos, na verdade, né? Que essa doença ela veio da Ásia, provavelmente, através de ratos, né? Das pulgas dos ratos, e infectaram primeiramente os tripulantes dos navios, né? Então, esse período da história em que a morte dominou a Europa toda, né? Como nunca se viu antes, né? No século XV, essa doença invisível e silenciosa, né? Essa doença silenciosa e implacável, ela começou a se espalhar pelo continente de uma forma devastadora e terrível, né? Deixando cidades inteiras vazias e famílias destruídas e um rastro de pânico geral por onde passava. Essa doença ficou conhecida como a peste negra, né? E ela foi responsável por matar milhões de pessoas, né? Ela praticamente foi um terço da população europeia, né? Que foi morta, né? Por essa peste, né? Por esse vírus, né? Que era um parasita que dava na pulga. A pulga era um parasita do rato, no rato. E essa doença estava na pulga, né? E essa pulga, né, saía do rato e provavelmente picava ou mordia, não sei, as pessoas, e ali ela transmitia a doença. E essas pessoas passavam doença para doença de uma pessoa para pessoa, né? Então, tudo começou, provavelmente, isso daí começou na Ásia, né? Onde a bactéria da peste vivia, né? Lá em pulgas de lá, né? Não tinha na Europa, né? Então foi trazida de lá, né? Com o crescimento do comércio entre o Oriente e o Ocidente, especialmente pelas rotas da seda, né? Pelas rotas e pelos navios mercantes, esses ratos infestados acabaram viajando junto com os mercadores e a tripulação, né? Em 1347, eu decoro as datas, né? Navios vindo do Mar Negro chegaram à Europa, né? Trazendo algo muito mais perigoso, tá? Do que qualquer carga. Pessoas já infectadas e ratos contaminados. Quando esses navios atracaram, especialmente na Itália, a doença começou a se espalhar rapidamente, tá? Então, se você for olhar lá o mapa, né, da onde veio, por onde passou, né, ela vai direto para a Itália, né? Então, a Covid também veio da Ásia, né, provavelmente, né? Então, essas doenças geralmente vêm de lá da Ásia, né? Os sintomas eram aterrorizantes, né? As pessoas desenvolviam febre alta, dores intensas, vômitos e inchaços, né? Esses inchaços eles eram terríveis, pessoal, né? Esses inchaços eles davam umas bolas pretas no corpo, nas axilas, e na virilha, né? Que era uma coisa e dava no pescoço também. E era uma coisa terrível, eles chamavam de bubões, né? Em poucos dias a vítima morria, né? Não tinha remédio, Então, em algumas regiões a morte vinha tão rápido
que a pessoa hoje ela tá falando com você agora de manhã, à noite ela morreu, né? De tão rápido que vinha a doença. A doença era terrível e não tinha cura, não tinha o que fazer. Aquele povo estava desesperado porque não tinha o que fazer. Não tinha médicos, não tinha nada a ser feito, nada, né? Era só rezar, né? Orar, né? Então, em algumas regiões a morte vinha tão rápido que as pessoas aparentemente saudáveis, morriam de repente, né? O medo tomou conta de todas as cidades. Muitos fugiam, mas para que fugir? Eles fugiam e levavam junto o vírus com eles. E lá eles transmitiam para outras pessoas. E assim ia se alastrando, o vírus se alastrando. Né? E sem conhecimento científico adequado, a população tentou explicar a tragédia de várias formas. Alguns acreditavam que era um castigo de Deus, né, pelos pecados da humanidade. Outros pensavam que o ar estava contaminado por vapores venenosos. Houve até perseguições contra minorias, né, acusadas injustamente de provocar a doença. Médicos da época usavam roupas estranhas e máscaras com bicos longos, né, recheados de ervas aromáticas, acreditando que isso filtraria o ar envenenado. Então, eu não sei se vocês já viram em filmes ou em fotos, quadros, né, aquelas pessoas com um bico grande assim, como parecendo um pássaro, né, da era medieval, do medievo, né? Então, aquilo era a máscara que eles usavam, que parecia era um bico assim, né, que era parecia o bico de um pássaro. Então isso era uma máscara que eles usavam. Assim como a gente usou a máscara, nós usamos a máscara, né? Para se proteger da Covid, eles tentaram fazer isso também, o que também foi inútil, né? As consequências foram devastadoras, né? Aldeias desapareceram completamente do mapa. Campos deixaram de ser cultivados porque não faziam. Porque não faziam. Os campos deixaram de ser cultivados porque não havia trabalhadores suficientes. A economia entrou em colapso. Em algumas cidades, faltava até pessoas para enterrar os mortos, para você ter uma ideia, né? Que eram colocados em valas comuns, igrejas ficaram lotadas, né? De pessoas desesperadas pedindo misericórdia, enquanto outras abandonavam a fé, incapazes de compreender tanto sofrimento, né? Era uma mistura de sentimentos, uma mistura do que estava acontecendo, ninguém entendia nada, né? Todo mundo morrendo, né? Será que era Deus que estava fazendo aquilo? Ou o que será que era aquilo? Era pelos nossos pecados, nós estamos sendo castigados, por que está acontecendo isso? Os médicos não explicavam, a sociedade não explicava, ninguém explicava, o governo não explicava, a monarquia não explicava, ninguém explicava nada, porque também eles não sabiam, né? Mas a peste negra também mudou profundamente a sociedade europeia, né? Com a redução drástica da população, a mão de obra passou a valer mais, né? E enfraquecendo o sistema feudal, abrindo caminho para transformações econômicas e sociais que mais tarde contribuíram para o surgimento da Idade Moderna. Olha só que interessante, né? Então, tudo isso aconteceu para que mais tarde surgisse a Idade Moderna, ou seja, uma tragédia sem precedentes acabou acelerando mudanças que moldariam o futuro da Europa, né? Quando a doença finalmente diminuiu por volta de 1353, né, decora as datas, é importantíssimo isso. O continente estava irreconhecível, milhões haviam morrido, cidades inteiras estavam vazias e a visão de mundo das pessoas nunca mais seria a mesma. A memória daquele período sombrio permaneceu viva por séculos, como um lembrete do quão vulnerável a humanidade pode ser diante de forças invisíveis.
né? Nós somos vulneráveis demais. A Covid está aí para nos mostrar, para dizer para nós, ela apareceu nos nossos tempos e mostrou para nós que uma coisa invisível nos mata. Se cair um meteoro, destrói toda a Terra. Se jogar uma bomba nuclear, destrói a Terra. Mas uma coisa invisível também mata a humanidade toda. É um negócio, sabe, é impensável, né? Então a peste negra não foi apenas uma pandemia, foi um evento que redefiniu a história, alterou a estrutura social, econômica e cultural da Europa e mostrou que mesmo sem guerra ou sem invasões, um inimigo microscópico pode mudar o destino de civilizações inteiras, né? Então, tudo o que aconteceu mudou toda uma história de um continente todo. Tá bom, pessoal? Essa é a história de uma das maiores tragédias do mundo, né? A maior tragédia da Europa foi a peste negra, né? Então isso aqui é para ficar com vocês possam aprender, vocês possam ter que vocês que anotem tudo, né, que eu falar, porque vocês vão poder usar isso daí no Enem, no concurso, tá bom? Eu agradeço a todos, não se esqueça de se inscrever no canal, né, de tocar no sininho, curte, compartilha, comente, fica conosco e até a próxima aula.